Fala galera, meu nome é Felipe Labrada e eu vou aqui trazer a análise do São Paulo e Rentistas. O São Paulo ganhou por 2-0, mesmo sem jogar tão bem como havia jogado em outros jogos, em outras oportunidades, desde a volta da parada. Mas ganhou por 2-0 com um gol do Pablo, que numa jogada muito boa, muito bonita, a jogada do Daniel Alves, do Luciano e a finalização do Pablo, que eu vou mostrar depois. E um pênalti golaço de pênalti do Reinaldo, totalmente no ângulo, totalmente defensável, mesmo que o goleiro acertasse o canto, não teria como pegar, provavelmente. E o São Paulo ganhou assim por 2-0, Mas então, o Rentistas não era o time tão fácil que parecia, que muita gente achava, inclusive eu também, todo mundo achava, até por ser o último na clausura, e ganhou a apertura e por isso está na Libertadores, todo mundo achava que era um time muito fácil de se ganhar, Era ali o ruinzinho do grupo, Mas parece até que é o Sporting Cristal, O Rentistas se mostrou um time competitivo, um time aguerrido, que pode jogar Libertadores. Não tem tanta qualidade técnica como o São Paulo e até o Racing, Mas é um time aguerrido e que tem vontade, que tenta jogar e não fica só retrancado lá atrás, Mas então, o São Paulo chegou à sua 8ª vitória seguida depois dessa parada, marcando 20 gols e sofrendo apenas 3. E o São Paulo já vem de 5 partidas sem sofrer gol. A última que sofreu foi pro Guarani, com o time reserva, inclusive, E a outra foi contra o São Caetano no 5-1. Então, e o Crespo chegou à marca do 4º melhor início de temporada, da história de São Paulo. Ele é o 4º melhor treinador no início de temporada na história de São Paulo. Ele em 12 jogos tem 10 vitórias, um empate e uma derrota, E, agora eu vou falar aqui da escalação de São Paulo, O São Paulo no 3-5-2, que é o esquema que o Crespo vem jogando já sempre e não muda nem com o time reserva. Então o São Paulo veio a campo com o Volpi, O Volpi não teve nenhum trabalho praticamente, nada. O único momento foi uma falta, que o Reinaldo cometeu ali na beira da área, um pouquinho pra linha de fundo, e o jogador bateu pra dentro da área ali, pra qualquer lugar. Daí a bola foi no Volpi, o Volpi espalmou, e daí foi o único susto que o São Paulo levou no jogo, porque a bola reboteou e pegou em um jogador do Rentistas e ela subiu, mas não entrou, ainda bem, para os São Paulinos. Então, daí a zaga foi composta pelo Arboleda na direita, o Miranda pelo meio e o Bruno Alves. O Arboleda em alguns momentos vacilou na saída de bola, Ele meio que se atrapalhou, mas ele não foi tão acionado. O Miranda foi muito bem nas interceptações, nos desarmes, nos cortes. Eu vou trazer aqui os números do Miranda, O Miranda fez 2 cortes no jogo, 2 interceptações e 4 desarmes. O Miranda foi muito bem também na bola longa, que ele acertou 9 de 9, 9 tentativas que ele fez, acertou 9. E nos duelos que ele disputou, pelo chão ele ganhou 4 de 5 e pelo alto ele ganhou 7 de 10. Então foi muito bem. Inclusive o Miranda quase fez um gol, a bola passou perto. Poderia até ser uma assistência para Arboleda, só que ele não conseguiu alcançar a bola, E daí aqui na esquerda o Bruno Alves, que já era com o Diniz, ele era acostumado a jogar pela esquerda, e tendo a bola no pé, então não foi uma novidade para ele, como era pro Rodrigo, quando o Rodrigo jogou com o time reserva ali, teve dificuldade, mas ainda sente a falta do Léo, tanto que o Reinaldo foi menos acionado do que nos outros jogos, não só porque o Rentistas fechava e conseguia inibir o Reinaldo, mas também porque o Bruno Alves não conseguia progredir como o Léo e fazer a ligação ali com o Reinaldo, quebrando a primeira linha. O Bruno Alves geralmente ia driblando pelo meio e saía ali com o campo, mas ele sempre chuta daí no gol, só que sempre chuta errado, isso é impressionante. Ele não acerta nunca o chute no gol. Ele até acertou um, só que a bola foi caminhando na mão do goleiro, Daí, ok. O Lisieiro e o Luan, O Luan apareceu menos que o Lisieiro, porque o Lisieiro ajudou muito na construção do time, principalmente quando o Rentistas pressionava. Ele era o escape, porque geralmente nunca tinha ninguém pressionando nele, e ele acabava ficando livre. Isso é um erro da pressão do Rentistas, porque você tinha que estar pressionando ele também. Ele tá ali, ele é o escape dos zagueiros, E daí o Lisieiro foi bem na construção do jogo de São Paulo, bem na distribuição, dava amplitude pelo lado direito, fazendo uma movimentação interessante. Sofreu uma falta e um contra-ataque que ele estava armando também, e o Lisieiro foi bem. Errou um passe ou outro meio bobo, mas ok. Daí pela direita o Daniel Alves de ala, como já virou rotineiro. Eu vou trazer aqui os números do Daniel como ala, os números ofensivos, e eu vou trazer um dado defensivo. Ele tem 4 jogos, 3 assistências, 15 passes para finalizações e
4 grandes chances de gols criadas, né? Colocou 4 vezes os seus companheiros em oportunidades boas de gol. Duas, inclusive, foi contra o Palmeiras, né? Uma ele criou pro Luciano, o Luciano perdeu, e outra ele criou pro Pablo e o Pablo perdeu, né? Defensivamente ele tem 8 desarmes, que é um número até que alto para quem tá jogando sem responsabilidade defensiva, né? O Daniel Alves acabou conseguindo fazer com que um jogador do Rentistas fosse expulso, né? Porque o cara deu uma entrada criminosa nele, que era até para vermelho direto, mas o juiz acabou que deu o segundo amarelo, pela falta que ele já tinha feito antes, né? Ele já tinha feito uma falta antes no Daniel Alves, que tinha tomado amarelo, e depois tomou o segundo amarelo nesse, que poderia ser para vermelho direto. Daí, ok. O Benítez participativo ali, ajudando bastante, na própria marcação em alguns momentos, ia lá atrás para ajudar, distribuía o jogo, né? Ia armando o jogo, criando oportunidades. Mas o São Paulo no primeiro tempo não conseguiu muito criar, né? Conseguia criar, mas não conseguia o último passe. Não conseguia acertar a finalização quando tinha oportunidade também. Até que o Pablo fez o gol, né? E o Benítez, ele tava com uma movimentação mais caindo pelo lado direito, igual no jogo contra o Ituano, que acabava que ele não rendia tanto como foi contra o Sporting Cristal, que ele caiu mais pelo lado esquerdo junto com o Reinaldo. Mas isso até se dá pelo Reinaldo estar menos participativo nesse jogo, né? Até pelo Léo não estar ali para ajudar na saída de bola. Daí o Reinaldo, o Rentistas meio que conseguiu tirar ele no jogo, né? E defensivamente ele também não foi grandes coisas, até porque o Rentistas também não pressionou tanto o São Paulo para ele ter que ir tão bem assim defensivamente, né? E ele foi apagado, e o gol traz uma impressão assim, que alguém pode falar, o Reinaldo jogou bem, mas não foi. Ele foi um jogador ok, tal, não agregou e nem prejudicou o time, né? Daí o Pablo, autor do gol, o Pablo foi bem até em alguns momentos, né? Conseguiu uns dribles, conseguiu escapar da marcação em alguns momentos, e foi a atuação que ele já vinha tendo antes, normal, no normal do Pablo. Não o normal de 2019 e 2020. Normal do Pablo com o Crespo, né? Mas então, daí o Luciano não conseguiu fazer gol de novo, tá numa seca de 7 jogos, mas isso é normal, alguns atacantes, o Haaland, por exemplo, ficou 7 jogos sem marcar gol e depois já voltou no outro jogo marcou 2, isso é normal para atacantes, né? Acontece dessas fases. O Brenner, quando saiu de São Paulo, ele não fez gol em janeiro, né? Porque ele saiu de São Paulo em janeiro, mas ele não tinha feito gol ainda, né? Então, mas normal. Fez uma movimentação interessante, que relembra o Luciano de 2019 em muitas jogadas, ali no gol do Pablo, né? Mas perdeu um gol que é inacreditável, né? Porque ele poderia ter ficado em pé no lance e ter driblado o goleiro. No lance que o goleiro chuta a bola nele, e a bola sobra ali pra ele, o goleiro caído. Ele foi ser desesperado e acabou chutando em cima do goleiro, né? Mas, ok, pela movimentação do gol, meio que recompensa, né? Mas o Luciano tá saindo muito bravo todos os jogos por não estar conseguindo fazer os gols, mas depois que a bola entrar, creio que já volte a grande fase que o Luciano viveu ano passado e esse ano também, né, no São Paulo, na parte do Brasileirão que se encerrou em 2021. Apesar de São Paulo não ter ido bem, o Luciano foi bem, que ele fez gols contra o Curitiba, Internacional, e contra o Flamengo também, por exemplo, e contra o Palmeiras. E é isso, agora a gente vai falar sobre o jogo em si. Então, aqui falando na parte geral, né, o jogo não foi o que muita gente esperava, né? Muita gente esperava uma goleada de São Paulo tranquila, não foi. Em um momento do jogo dava até medo do que poderia acontecer, né? Quando estava 1-0 antes de matar o jogo, com 2-0 aos 90 minutos, no gol de pênalti. Mas a posse foi de São Paulo e o domínio foi de São Paulo ali no primeiro tempo, né? No primeiro tempo, o São Paulo teve 74% de posse de bola, correntistas pressionando, mas pressionando errado. Você olha que o Lisieiro era o escape da defesa do São Paulo. E se você faz uma pressão, você tem que estar homem a homem na pressão. Você não pode deixar alguém como escape, porque senão a pressão não dá certo. Que nem o Atlético Mineiro do Cuca contra o Laguiara. Ele não marcava os volantes na pressão. Os jogadores dele ficavam distantes dos volantes. Então se o zagueiro consegue encontrar um passe ali, quebrou a primeira linha, ganhou vantagem já, né? E isso acontecia, porque o Rentistas acabava deixando o Lisieiro solto. Às vezes até marcava o Luan, mas o Lisieiro não. O Lisieiro estava quase sempre solto para receber a bola. E daí ele era meio que o escape ali e conseguia sair jogando, né? O São Paulo deu 10 finalizações, então foi muito a mais que o Rentistas, né? Que deu uma.
E o São Paulo até tentava pressionar o Rentistas, pra gente falar da parte assim de marcação do São Paulo. Mas o Rentistas se livrava da bola e a primeira bola era do São Paulo e a segunda também. Então o Rentistas no primeiro tempo não conseguiu fazer nada. Nada. O máximo que conseguiu também foi algumas escapadas ali, né? No contra-ataque que eles acabavam armando. Mas o Miranda estava muito bem e o Arboleda também foi muito bem em uma bola dessas. Além disso, outra coisa para se destacar no segundo tempo, né? É a falta do Reinaldo no jogo. O Rentistas pressionava muito o Reinaldo. Quando o Reinaldo recebia a bola, já tinha um jogador do Rentistas em cima dele. E o Reinaldo, ele tem que ter a calma para dominar. Tem que ter o tempo. O Reinaldo, geralmente não consegue já dominar e já executar. Ele tem que olhar, sim, e daí ele consegue. Ele, para dominar, ele precisa de 2 toques na bola. O primeiro assim e o segundo para ampliar a visão dele, né? E o Rentistas já tinha um jogador em cima. Então conseguia anular bastante o Reinaldo, forçando ele a dar passe de primeira, né? E daí, muitas vezes, ele acabava errando, né? E no segundo tempo ele já teve mais liberdade, mas o São Paulo continuava não indo com ele, né? Até pelo Léo não tá lá e fazer a ligação com ele ali, jogando pela esquerda. Aqui agora, falando do segundo tempo, eu já falei uma partezinha ali sobre o espaço que o Reinaldo conseguiu a mais, né? Que no primeiro tempo inibiram ele. Mas no começo, o Rentistas tentou pressionar o São Paulo e o São Paulo conseguia sair. E o Rentistas se recompunha rápido. Mas, logo com 5 minutos, o jogador do Rentistas foi expulso. Daí o Rentistas deu uma recuada, baixou as linhas, esperou mais o São Paulo. O São Paulo não conseguia ter tanta criatividade, acabava que tinha mais a posse do que qualquer coisa, porque não conseguia finalizar, não conseguia fazer uma jogada com tanta profundidade e um cruzamento certo ali, né? E faltou essa criatividade no segundo tempo, que era o Benítez ali, né? Que ele poderia dar essa criatividade. O próprio Daniel Alves, que no segundo tempo foi bem, conseguiu alguns dribles, mas não conseguia dar o último passe, né? Para assistência. E outra coisa... e depois, quando o jogo foi ficando mais apertado, né? O Rentistas acabou subindo de novo a marcação e tentando ir pra cima com tudo. Colocou atacante no jogo daí, né? E foi pra tentar o empate, né? Mas acabou não conseguindo. E o São Paulo depois matou o jogo. Mas outra coisa interessante para se destacar é sobre a pressão pós-perda do São Paulo, né? O São Paulo, para não tomar o contra-ataque, tem que fazer uma pressão pós-perda, né? Que se você erra, acaba gerando um contra-ataque mesmo. Ou se o seu próprio adversário acerta, né? Você pressiona o seu adversário para ele não ter opção de passe. Ou ele não conseguir pensar na jogada, né? Depende do time. O São Paulo fazia assim, subia geralmente 2 jogadores no adversário e não deixava o adversário pensar e sair no contra-ataque rápido. E daí isso daí foi uma das chaves para o São Paulo inibir o contra-ataque do Rentistas no segundo tempo e não levar tanto o Rentistas não levar tanto perigo para o gol do São Paulo, né? Um dado estatístico que eu quero trazer aqui é sobre o Miranda em jogos pela Libertadores no Morumbi. O Miranda tem 19 jogos, 16 vitórias, 3 empates e 13 jogos sem levar gol no Morumbi, jogando pelo São Paulo na Libertadores, né? E para não esquecer, o gol do Pablo, né? Na jogada do Daniel Alves e do Luciano. O Daniel Alves e o Luciano acabam tabelando ali, né? O Luciano vem por dentro, como ele já faz em muitas jogadas, inclusive, às vezes ele até aparece lá atrás, vindo assim por dentro para receber a bola, né? Ele vem para receber e atrai 2 jogadores. O jogador que estava com ele, que era o jogador que compunha a linha defensiva, né? E o jogador que estava ali de volante, estava do lado do Luciano, foi no Luciano também. E daí já foram 2 jogadores com ele devolveu a bola para o Daniel Alves. E o Pablo estava entre os zagueiros ali do Rentistas, né? O Pablo recebeu a bola entre os zagueiros, dominou, colocou para dentro do gol. E é isso. Até mais, galera. Valeu, falou.